Olá, vamos fazer a resolução dos exercícios, páginas 58 e 59, sobre a equação da reta. Questão 54. Escreva a equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Letra A. Ponto A, de coordenadas 5 e 2, e ponto B, menos 1 e 3. Então, para fazer a equação da reta, primeiramente vamos calcular o coeficiente angular m, fazendo y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Substituindo o y do B, que é 3, menos o y de A, que é 2. Dividido por x de B, que é menos 1, menos x de A, que é 5. Então, fica 3 menos 2 é 1, menos 1 e menos 5 é menos 6. Então, menos 1 sexto é o coeficiente angular dessa reta. Para equacionar, vamos usar essa forma. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Temos que o y0 é o y do ponto que nós vamos escolher. Pode ser o ponto A ou o ponto B. E o x0 é o x desse ponto escolhido. Aqui eu vou escolher o ponto A. Então, temos que o y0 é 2. Então, vai ficar y menos 2 é igual a menos 1 sexto, que é o valor do m, vezes x menos o x do ponto A, que é 5. Então, vamos fazer a multiplicação do coeficiente angular pelo x e o menos 5. Então, vai ficar y menos 2 igual menos 1 sexto vezes x, dá menos 1 sexto x. Menos 1 sexto vezes menos 5 vai dar menos e menos mais. 1 vezes 5 é 5, vai ficar 5 sextos. Organizando a equação, passa o menos 2 para o segundo membro, vai ficar igual. Y igual menos 1 sexto x mais 5 sextos mais 2. E o menos 2 passou com sinal positivo. Como essa equação nós temos os números fracionários, para somar o 2 com o 5 sextos, vamos escrever o 2 em forma de uma fração equivalente de denominador 6, que equivale a 2. Então, o 2 é o mesmo que 12 dividido por 6, a fração equivalente. Então, fica menos 1 sexto de x, mais, somando 5 mais 12 dá 17 sobre 6. Aqui nós temos a equação reduzida da reta, onde o m é menos 1 sexto e o n, que é o coeficiente linear, é 7 sextos. Vamos fazer a letra B. Primeiramente, fazendo m, eu vou pegar o y de D e subtrair o y de C, dividido pelo x de D menos x de C. Então, vamos lá. Y de D é 6 e o y de C é menos 4. Vai ficar 6 menos ou menos 4. X de D é 1 e x de C é 0. Vai ficar 1 menos 0. Como menos e menos é mais, vai ficar 6 mais 4, que dá 10. 1 menos 0 é 1. Então, m é igual a 10. Por 10 dividido por 1 é 10. Equacionando pela equação y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, vamos substituir o y0 pelo y do ponto D. O m é 10 e o x0 pelo x do ponto D, o ponto escolhido para responder. Então, fica o y menos 6 é igual a 10 que multiplica x menos 1. Então, fazendo primeiramente a multiplicação, vou repetir y menos 6 igual. 10 vezes x é 10x, 10 vezes menos 1 é menos 10. Colocando o menos 6 para o segundo membro, vamos ter y igual 10x menos 10 mais o 6, que é o 6 negativo que estava no primeiro membro, passou para o segundo. Temos então que y vai ficar 10x menos 4. Pois menos 10 mais 6 subtrai e conserva o sinal do maior em modo, que é o menos 10. Então, de 10 tira 6, sobra 4. 4 negativo. Continuação do 54. Letra C.
Temos o ponto E, menos 12 menos 7, e o F, menos 5 e 2. Então, o M dessa equação vai ser o y de F menos o y de E dividido pelo x de F menos x de E. Então, substituindo. Y de F é 2, menos o y de E, menos 7. Vai ficar menos e menos. X de F é menos 5, menos o x de E, menos 2. Também vai ficar menos e menos. E 2 menos vai virar mais. Vai ficar 2 mais 7, menos 5 mais 12. Fazendo as continhas, 2 mais 7 é 9, menos 5 mais 12 é 12 menos 5, portanto 7. Então, temos aqui que o M é 9 sétimos. Equacionando agora a reta, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Quem vai ser o y0? Quem vai ser o x0? Vou escolher o ponto F. Vai ficar y menos 2 igual ao m, que é 9 sétimos, multiplicado por x menos o x0, que é menos 5. Vai ficar menos e menos. Então, continuando, y menos 2 igual. O 9 sétimos multiplica por x é 9 7x. O 9 multiplicado pelo 5, 9 vezes 5, 45. Menos e menos dá mais. Então, vai dar 45 sétimos. Agora, passando o menos 2 para o segundo membro, vai ficar assim. Y igual 9 sétimos x mais 45 sétimos mais 2. Novamente, esse 2 vamos colocar em forma de fração equivalente com denominador 7. Então, o número que dividido por 7 é igual a 2 é o 14. Então, vamos escrever todas em forma de fração. Então, y vai ficar igual 9 sétimos x mais 45 sétimos mais 14 sétimos. Então, 14 é para dividir por 7 ficar igual a 2, ou seja, uma fração equivalente. Pois só assim eu posso fazer a soma do 45 mais o 14, que vai dar 59 sétimos. Então, o y vai ficar 9 sétimos x mais 59 sétimos. Letra D, nós temos o ponto G é 8, menos 3, e o H menos 4 e menos 6. Então, nós temos o x e o y dos pontos. Coeficiente angular M é y de H menos y de G dividido por x de H menos x de G. Então, o y de H é menos 6, o de G é menos 3. Então, vai ficar menos 6, menos ou menos 3. X de H é menos 4. X de G é 8. Vai ficar menos 4, menos 8. Então, ficando aqui, menos 6, menos e o menos 3 dá mais 3. Vai ficar menos 6 mais 3, sobre menos 4 e menos 8, soma e conserva o sinal. Então, fica menos 12. Então, lá em cima, subtrai e conserva o sinal do maior em módulo. Vai ficar menos 3 dividido por menos 12. Então, simplificando, 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Menos e menos é mais. Portanto, uma fração equivalente a 3 dozeavos é a fração 1/4. Substituindo a equação y menos y0 igual a m vezes x menos x0, fica assim. Escolhendo o ponto H, temos que y menos o menos 6, que é o y do H, igual a 1/4, que multiplica x menos o x0, que é menos 4. Então, y mais 6, que menos e menos dá mais, é igual a 1/4 de x, mais 1/4 multiplicado por 4 vai dar 4/4. Então, y é igual. Passo 6 está positivo para o segundo membro e divide o 4 por 4. Vai ficar 1/4 de x mais 1, que é o resultado de 4 dividido por 4, menos 6. Aqui deu para dividir o 4 pelo 4. Então, o mais 1 e o menos 6 vai subtrair, vai ficar menos 5. Então, y é igual a 1/4 de x menos 5. 55. Se a reta tem coeficiente angular menos 6 e coeficiente linear menos 9, então a equação reduzida da reta R é. Então, aqui a gente só precisa saber que a forma da equação reduzida da reta é y igual a mx mais n.
onde o m é o coeficiente angular, então vamos substituir o m por menos 6, e o n é o coeficiente linear, então vamos substituir o n por menos 9. Então, a nossa equação ela vai ficar y igual a menos 6x menos 9, que está na letra D. Questão 56. Observa a reta R em um plano cartesiano. Letra A, escrever a equação da reta. Então, observando que no plano cartesiano, os pontos que estão lá representados, eu vou chamar de ponto A e ponto B. Onde o ponto A tem um x0, porque esse ponto está localizado no eixo y. Então, o x desse ponto é 0 e o y desse ponto é 1.500. E o ponto B tem x 2.000 e y 1.800. Então, vamos fazer o coeficiente angular dessa reta com esses dois pontos. M é o y de B menos o y de A. Então, 1.800 menos 1.500 vai dar 300. Dividido pelo x de B menos o x de A. Então, 2.000 menos 0 vai dar 2.000. Simplificando essa fração, vamos cancelar 2 zeros do 300 com 2 zeros do 2.000. Vai ficar 3 sobre 20. Fazendo a divisão de 3 por 20, vai dar 0,15. Então, o coeficiente angular M é 0,15. Escolhendo um ponto dessa reta, que seja o ponto A, pois vai ficar mais fácil, porque nós temos o 0 no x e 1.500 no y. Então, vamos equacionar a reta, usando a forma y menos y do ponto A igual a m, que multiplica x menos x do ponto A. Então, temos y menos o y do ponto A é 1.500 igual o m, que nós encontramos lá em cima, que é 0,15, que multiplica x menos x do ponto A, que é 0. Então, vamos multiplicar o 0,15 por x e passar o 1.500 negativo para o segundo membro positivo. Então, a equação da reta vai ficar y igual a 0,15x mais 1.500. Aqui nós temos uma equação na forma reduzida. B. Dados pontos A e B, sendo que o ponto A tem x 1.500 e um y1 desconhecido. E o ponto B tem x 2.800 e y2, um y desconhecido. Esses pontos são pertencentes à reta R. Pede para determinar os valores de y1 e y2. Então, essa reta é a reta que nós encontramos na letra A. Para o ponto A, nós temos que o x é 1.500 e quero encontrar o y1, vamos substituir na equação. O y1 no lugar do y, 1.500, que é da equação, mais 0,15, que é o coeficiente angular, que multiplica o valor de x, e é 1.500 também. Então, vamos ter aqui que 1.500 mais, multiplicando 0,15 por 1.500, vai dar 225. E somando por 1.500, vai encontrar aqui 1.725. Esse é o valor do y1 do ponto A. Para o ponto B, nós temos que o x é 2.800 e quero encontrar o y2. Então, vamos colocar y2 no lugar do y. Na forma, temos que é igual a 1.500 mais 0,15 vezes x. Então, multiplica 0,15 vezes 2.800, vai dar 420. Somando com 1.500, nós vamos ter que y2 é 1.920. Letra C. Determina o valor de x para y igual a 2.500. Então, na mesma questão, nós temos que a equação da reta é y igual a 1.500 mais 0,15x, substituir o y por 2.500 nessa equação. E vamos encontrar, então, o valor de x. Então, vou colocar o y no segundo membro. Então, vou escrever 1.500 mais 0,15x igual ao y. Mas o y é 2.500. Então, vou colocar igual a 2.500. 1.500 passa para o segundo membro subtraindo.
Então, fica 0,15x igual a 2.500 menos 1.500, que resulta 1.000. 1.000 dividido por 0,15 vai dar 7.000. Observe que 0,15 está multiplicando x, ele é um número menor que 1. Então, ele passa dividindo. Então, ao dividir 1.000 por 0,15, isso vai dar um valor maior do que 1.000. Não se assuste com o resultado. É 7.000 mesmo, pois 0,15 é um número que significa 15 centésimos. Última questão, nós temos a questão do número 61, que é para escrever a equação geral da reta que passa pelos pontos indicados. Então, qual é a equação da reta que passa pelo ponto A e B? Queremos aqui a equação geral da reta. Então, para equacionar, vamos novamente usar a equação fundamental da reta. Y menos y de um ponto igual a m que multiplica x menos x de um ponto. O m é encontrado subtraindo os y na parte de cima, então vou escolher o b primeiro, então 4 menos 3 dividido por 0 menos o menos 8. Então, 4 menos 3 dá 1, 0 mais 8 é 8. Então, vamos ter que o coeficiente angular é 1/8. Esse é o valor do m. Para equacionar, vou escolher aqui o ponto B, pois é o ponto que tem o número 0 no x, fica mais fácil nossas contas. Então, y menos o y do b, que é 4, igual a 1/8, que multiplica x menos x de b, que é 0. Então, y menos 4 vai ficar 1/8 vezes x menos 0. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui eu quero na equação geral, ela tem um formato ax mais by mais c igual a 0. Nós queremos igualar a 0, então vai passar tudo para o primeiro membro. Então, vamos tirar esse 8 que está em forma de fração, ele está dividindo, vamos passar ele multiplicando tudo que está no primeiro membro. Então, o 8 passa multiplicando pelo y, dá 8y. O 8 passa multiplicando o menos 4, dá menos 32. Ficando, então, um x no segundo membro. O 0 não vale nada, então vamos tirar o 0. Mas ainda não está no formato da equação geral. Vamos trazer o x que está no segundo membro para o primeiro membro. Ele está positivo e negativo, então fica menos x mais 8y menos 32 igual a 0. Então, aqui nós temos uma forma da equação geral da reta. Letra B. Uma reta que passa pelo ponto C e D. Então, o mesmo procedimento, vamos primeiro calcular o m, onde ele vai subtrair os y. Então, pegar o y de D, que é menos 6, menos y de C, que é 2. Dividido pelo x de D, que é menos 1, menos x de C, que é 5. Então, vai ficar menos 1, menos 5. Então, vai ficar menos 8 dividido por menos 6. Sinais iguais soma e conserva o sinal. Simplificando, 8 por 2 dá 4, e 6 dividido por 2 dá 3. Menos e menos dá mais. Aqui, quando divide, faz jogo de sinal. Então, a fração equivalente é 4/3. Substituindo esse m na equação fundamental, vamos ter y menos y de C. Eu vou escolher aqui o ponto C. Pode ser o ponto D? Tranquilo. Eu vou escolher o ponto C. YC é 2, vai ficar y menos 2. Igual 4/3 que multiplica x menos x de C. X de C é 5. Também vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. O 3 está dividindo, ele multiplica no primeiro membro. Então, o 3 multiplicado por y dá 3y. 3 multiplicado por menos 2 dá menos 6. Observe que o 3 sai do denominador e passa multiplicando o primeiro membro, por todos os números que estão no primeiro membro. Então, vai ficar apenas 4 vezes x dá 4x, e 4 vezes menos 5 dá menos 20. Organizando essa equação tudo para o primeiro membro, vamos ter assim. 4x na frente vai vir com sinal negativo, então menos 4x. Mais o 3y, menos 6 continua no primeiro membro. E o menos 20 vem mais 20 igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, que é o menos 6 mais o 20, vai ficar a equação menos 4x mais 3y mais 14 igual a 0.
Nossa equação pode ficar assim, nesse formato. Porém, se multiplicarmos essa equação por menos 1, o que vai acontecer é encontrar uma equação equivalente com o sinal trocado. Onde tem menos 4x, multiplicado por menos 1 vai ficar 4x. O mais 3y vai ficar menos 3y. O mais 14 vai ficar menos 14, igual a zero. Observe que na letra a questão ficou com o x negativo, sem problema. Não é que está errado fazer isso, são equações equivalentes. É a mesma coisa, certo? Então, como exercício, vocês podem ir percebendo que pode ficar de um formato ou de outro. Dizemos que é mais apresentável que a equação ela fica com o primeiro número positivo, ok? Então, para questões de marcar, é importante vocês saberem que pode ficar nos dois formatos, como também pode ser simplificado uma equação. Vamos para a letra C, onde nós temos o ponto M e o ponto N. O coeficiente angular M vai ser 3 menos 4 dividido por menos 4 e menos 1. 3 menos 4 dá menos 1, menos 4 e menos 1 é menos 5. Faz o jogo de sinal na divisão, menos e menos fica mais. Então, temos que o M é 1/5. Equacionando, pega y menos y do M igual a M que multiplica x menos x do M. Estou escolhendo o ponto M. Então, y menos 4 é igual a 1/5 que multiplica x menos 1, que é o x do M. Novamente, temos fração, vamos pegar o 5 que está dividindo e passar multiplicando. Então, 5 vezes y dá 5y. O 5 vezes o menos 4 dá menos 20. Igual. 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Organizando tudo para o primeiro membro. Colocar o x sendo o primeiro elemento. Então, menos x, mais 5y, menos 20, mais 1 igual a 0. Observe que o x também está negativo. Podemos multiplicar por menos 1 sem problema. Vai mudar o sinal, vai ficar x menos 5y menos 20 mais 1 vai ficar mais 20 menos 1, que fica mais 19, igual a 0. Então, é só para vocês perceberem que temos essas opções de escrever equações equivalentes. Na letra D, a equação da reta que passa pelo ponto P e Q tem coeficiente angular M. Menos 5, que é o y de Q, menos o menos 7, que é o y de P, dividido por 2, que é o x de Q, menos 0, que é o x de P. Então, vai ficar menos 5, menos e menos do 7 vai ficar mais 7. Então, menos 5 mais 7 é 2. E 2 menos 0 é 2. Ficar a fração 2 dividido por 2 é 1. Temos que o coeficiente angular dessa reta é igual a 1. Aqui eu vou escolher para equacionar o ponto P. Vai ficar y menos y de P, que é menos 7, vai ficar y menos o menos 7. Igual M, que é 1, que multiplica x menos x do ponto P, que é 0. Então, vai ficar y mais 7 igual a x mais 0, porque 1 vezes x dá x, 1 vezes 0 é 0. Passando o x para o primeiro membro, para a frente, vai ficar menos x mais y mais 7 igual a 0. Aqui eu vou deixar que a equação fica com x negativo. Sem problema, se multiplicar por menos 1, a equação fica equivalente, x menos y menos 7 igual a 0.